Não, hoje não tem frase antes do vídeo. Opa. Senhores, eu sou o Luiz Pierotti, você está no Casando Lutas. Hoje a gente vai ver aquelas notícias da semana que já faz um tempinho que a gente não faz e todo mundo gosta tanto. Pelo menos eu acho que todo mundo gosta tanto. E sem mais delongas, vamos já começar com aquela lutinha que tá todo mundo esperando, que é Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson, que já tem algumas notícias sobre, inclusive, por exemplo, Khabib falando que vai quebrar o braço de Tony Ferguson. De acordo com o russo, na sua última luta contra o Michael Johnson, ele pegou o braço do Michael Johnson numa Kimura e não fez toda a força que poderia, porque não queria machucar o americano e tudo mais, mas com o Tony Ferguson, pra ensinar um pouquinho de respeito pra aquele cara, ele vai quebrar o braço do Tony Ferguson, do jeito que o Frank Mir fez com o Minotauro, de acordo com ele. Acredito seriamente que isso é um pouquinho de lenha na fogueira do Khabib Nurmagomedov, porque a gente sabe que se na hora que pegar o braço do Tony Ferguson bater, ele vai ter que parar de apertar o bracinho, ou ele vai ter alguns problemas com a comissão atlética e tudo mais. Então é mais pra botar uma linha na fogueira, deixar um pouquinho de medo ali na cabeça do Ferguson, que disse que essa luta vai provar quem é o real campeão, ok? Tirando uma McGregor pra lá, Khabib Nurmagomedov contra Ferguson, pra eles vai ser a luta do real campeão dos leves. Galera, o UFC já está direcionando o Cigano contra Miocic 2 para uma luta de revanche pelo título em maio, mais precisamente no dia 13 de maio, pelo UFC 211. Lembrando que em 2014 a gente já teve uma luta do Cigano contra o Miocic e a vitória foi pro brasileiro por decisão unânime, tá? Foi a luta exatamente anterior à de que ele perdeu por nocaute para o Alistair Overeem. O que eu tenho para dizer sobre essa luta no momento? O Cigano, na sua última luta, demonstrou que tá com uma técnica muito boa depois daquele nocaute que ele sofreu, porém, eu ainda não vejo o Cigano matador pré-Caim Velasquez ali. Acredito que se o brasileiro não for um pouco mais ofensivo, tentando finalizar essa luta contra o Miocic, pode azedar o pé do frango, porque o Miocic já vem nocauteando ali e pode levar o brasileiro a nocaute também. Mas de qualquer forma, uma luta muito interessante pra gente ver, principalmente pra gente ver como o Cigano tá depois da derrota, depois da fez uma ótima apresentação, com uma vitória também por decisão unânime. Vamos ver como é que o Cigano vai se apresentar nessa próxima luta. A gente até pode ter um retorno do Cigano como campeão, será bem interessante. Então, dia 13 de maio, se tudo der certo, se a bruxa não sair solta e machucando mais gente, o Cigano luta contra o Miocic na revanche pelo cinturão nos pesos pesados. Tô falando da bruxa solta porque a gente recebeu a informação de que Michael Bisping vai fazer uma cirurgia no joelho. De acordo com o inglês, ele tá com um rompimento mais ou menos aí no menisco, para fazer uma operação de acordo com ele essas próximas semanas, e só vai ficar livre para lutar lá por maio mais ou menos. Isso é um balão bocado da categoria dos médios, lembrando que a gente tinha uma luta aí quase que marcada, já encaminhada entre ele e o Romero, entre o Weidman e o Mousasi. O Jacaré vai lutar agora nos próximos eventos, não se sabe exatamente o que vai acontecer. Vi muita gente aí do meio, fãs e tudo mais, expondo já uma teoria de que isso daria o tempo perfeito pro Anderson Silva ganhar do Brunson e lutar contra o Michael Bisping. Olha, ver o Anderson Silva lutar é sempre uma coisa muito interessante e tudo mais, mas a gente ficar vendo assim, de novo, como já tanto acontece, lutadores que merecem esse cinturão, que merecem essa chance de lutar pelo cinturão. No caso, a gente tá falando do Jacaré nessa categoria, tá? Ficando sendo passado pra trás por conta dessas lutas aí, luta do Money Fight, né? A gente fica na expectativa que não seja isso que aconteça, mas sim que o Romero, que já falou que não aceita outra luta que não seja o Bisping, abra uma exceção, faça um Jacaré versus o Romero 2, até dar o tempo do Bisping se arrumar, e o vencedor daí lutar contra o Bisping. Eu acho que fica a categoria mais organizada. Mas sem passar o Spider pra frente, por favor, a gente já sabe que se ele pegar o cinturão contra o Bisping, vai ser um outro campeão feito o Bisping, que vai estar lá até alguém vir mais preparado e bater, infelizmente. Na onda das aposentadorias, Amanda Nunes diz que prevê mais 2 ou 3 lutas antes de se aposentar. De acordo com ela, ela quer constituir família e não quer ficar treinando pra sempre, lutando pra sempre, se machucando pra sempre. Amanda, você ganhar um cinturão 2, 3 lutas depois já quer se aposentar, demonstra algumas coisas um pouco chateantes pros fãs. Em primeiro lugar, eu não sei se talvez seja um pouco de receio de tentar fazer uma carreira muito comprida e não conseguir, então já tá expondo a sua vontade de se aposentar. Também já demonstra que aquele papo de subir pro peso pena e pegar o cinturão e tudo mais, não sei se vai se concretizar. Mas só se ela já fizer a próxima luta no peso pena, ela vai ter que pegar daí Holly Holm ou Shevchenko. Eu não acho que nesse momento da Amanda, que agora tá aparecendo no público, lembrando que até a luta dela contra a Ronda Rousey, ninguém praticamente de fora conhecia ela, muitas pessoas assim, fãs muito medianos de MMA no Brasil mesmo não conheciam ela. Agora que ela conseguiu fazer um pouco de nome, ela já sair, fazer 3 lutas e sair, é um pouco estranho, na minha opinião, mas quem sou eu, né? Só quer se aposentar, se aposenta, né? E a Beth Correia já veio dar um anúncio também, veio dar um toque pra Amanda, falando que ela teve um excesso
de arrogância para tomar cuidado com isso. Para a Betty Correia, a Amanda é uma lutadora forte, que tem lá suas características muito boas, porém que tá assim, sendo um pouco arrogante por achar que ela é a melhor de todas. E a Betty Correia diz que não vê ela com uma sequência de vitórias como o Anderson Silva teve, por exemplo, e que é bom ela baixar a bola, porque isso já aconteceu com outras pessoas e tudo mais. E que a Betty Correia, sim, se garante como a melhor lutadora, ela acha que ela é a melhor lutadora da categoria, que todos os lutadores têm que achar isso, só que a Amanda não deveria achar, porque... Na verdade eu fiquei confuso com essa notícia, porque a Betty Correia praticamente diz que todos os atletas devem ter um certo grau de confiança, que ela tem um certo grau de confiança, que acha que ela é a melhor categoria, mas que as pessoas não podem achar que são as melhores da categoria, porque elas já perderam alguma vez na vida, mas a Betty Correia também já perdeu alguma vez na vida, então eu não faço a menor ideia do que ela quis dizer com isso, tá? Mas... próxima notícia. Pessoal, Travis Browne vai lutar no UFC 208 e resolveu sair da academia Glendale. Parece que finalmente uma luz desceu na cabeça do Travis Browne, que já está contabilizando 3 derrotas em 4 lutas, e resolveu não treinar mais com o Edmond Tarverdyan, que a gente tinha falado tanto nos últimos vídeos lá da Ronda Rousey, que aliás, após a derrota dela para Amanda Nunes, fez com que o técnico fosse extremamente criticado no mundo do MMA, isso talvez abrindo os olhos dos lutadores que estavam trabalhando com ele e perceberam que ninguém estava ali na academia do Glendale teve algum tipo de ascensão. Todos os lutadores dele estão em situações que não são boas, o que está colocando à prova as capacidades do técnico, que também já está enfrentando problema financeiro, está quase falindo e um monte de coisa está envolvendo o nome do Tarverdyan, o que levou então o Travis Browne a ir treinar na Black House, a academia que ganhou fama por ter lutadores como Anderson Silva e Lyoto Machida. Isso é muito interessante, eu quero muito ver a luta, como vai se apresentar esse Travis Browne, que nunca teve uma situação tão ruim na carreira dele quanto estava, né, com o pessoal da Glendale. E me faz pensar também sobre esse lance todo da aposentadoria da Ronda Rousey. Talvez se fosse melhor ela tentar também mudar, acompanhar o namorado, vai com ele, faz um treino diferente em uma outra academia e vê como vai ser, né, o aproveitamento dela, se cresce, se diminui, fazer um trabalho também com o psicólogo para mexer um pouco com a cabeça dela, que ainda tão mexida pelo visto. Seria interessante ver mais uma luta da Ronda, como ela lidaria numa luta diferente, com uma academia diferente, com técnicos diferentes, treinamento diferente. Isso seria muito importante, né? Se aposentar tendo feito o trabalho dela só com o Tarverdyan seria um tanto quanto de burrice, na minha opinião, visto que ele está sendo tão criticado pelo mundo do MMA, não é mesmo? E ela é nova, ela tem 29 anos, ela pode fazer tanta coisa ainda. Pra terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre o Bellator que rolou nesse último final de semana. Na verdade, comentar duas lutas, que foram as duas últimas lutas, que foram extremamente divertidas de assistir, e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre elas. Primeiro, que parece que o Bellator tem uma maldição, que é a maldição da joelhada. Aí você já viu o que aconteceu com o Cyborg depois de levar uma joelhada do Michael Page, sofrendo um afundamento de crânio, uma fratura craniana feia, que fez com que o brasileiro se aposentasse. O que ele parou nos últimos dias, ele parou, foi a público, disse que ele não pretende ter problemas mentais, problemas de saúde, que vão dar problema à família dele no futuro e tudo mais. Então ele prefere parar por agora, sabendo que ele deu o melhor do que ele tinha pro mundo do MMA. Mas a joelhada voltou e nesse final de semana rolou uma joelhada de Paul Daniel sobre Brennan Ward, que causou um estrago bem feio na cara do Brennan também. Aliás, se você tiver o estômago um pouco zoado com esses negócios de corte, feche os olhos em 3, 2, 1, olha aí a cara do Brennan como ficou. Foi uma luta bem dominante do Paul Daniel, que estava levando a luta nos pontos até o momento da joelhada, finalizando perfeitamente, bonitamente, plasticamente essa luta. E eu deixo aqui indicado pra vocês, se puderem procurar a luta e assistir, foi uma luta muito interessante. É bom pra gente conhecer também outros nomes do Bellator e sair um pouco da esfera do UFC. Mas não sair tanto assim da atmosfera do UFC, visto que a luta principal foi Chael Sonnen contra Tito Ortiz. Dois ex-atletas do UFC, o Tito Ortiz, que já foi campeão peso meio pesado do UFC, e o Sonnen, que nunca foi campeão de porra nenhuma, mas lutou contra muita gente importante. Foi muito falada essa disputa, ainda mais por causa que os dois tem esse lance do trash talk, e o Chael Sonnen muito mais, falou até da ex-mulher do Tito Ortiz prometendo que ia arrebentar ele na porrada, ficou todo aquele clima pesado entre os dois lutadores, né, nas conferências e tudo mais, e no final a luta durou só 2 minutos e 3 segundos com a vitória por mata-leão do Tito Ortiz em cima do Sonnen, e cagou bonito nessa luta. Tenho que dizer isso porque o Sonnen tinha de fato uma arma quando ele ainda era um atleta do UFC, que era o volume de jogo. Pra quem não lembra o que ele fez com o Anderson Silva, o que ele fez com vários outros lutadores, foi um volume de luta muito grande, de jogar pro chão e bater sem parar. Ele conseguia grudar na pessoa, feito um carrapato a luta inteira, um jogo chato pra caramba, mas eficiente. Porém nessa luta ele não teve isso, ele começou muito parado, talvez pelo tempo de luta aí já um tanto quanto grande. Ele começou a luta muito estática, ele não conseguiu impor essa pressão de jogo que ele tinha. Na verdade, no começo da luta conseguiu encaixar uma guilhotina que não teve pressão, o Tito Ortiz saiu facilmente dela, inverteu a posição no chão,
deu um mata-leão e a luta acabou dessa forma, tá? Tito Ortiz se aposentou depois dessa, disse que até recebeu mensagens do Dana White, né, em particular, falando que ele assim que ele deveria ter se aposentado como campeão. Pra quem não sabe, o Tito Ortiz e o Dana White, eles têm uma relação entre o amor e ódio. Ele comenta que quando ele saiu do UFC, o Dana White mandou pra ele um presente, que eram umas manoplas de soco, né, com a cara do Dana White, com uma mensagem que dizia que se daquela forma ele não se sentisse incentivado a treinar, não haveria outra forma melhor. E depois, agora no final, também essa mensagem de apoio pra aposentadoria dele, uma aposentadoria em grande estilo vencendo o Chael Sonnen depois desse murmurinho todo antes da luta. O Chael Sonnen falando que foi uma vergonha perder daquela forma, mas também o Chael Sonnen sem o doping a gente não sabe como é, né? Afinal de contas ele já foi pego em doping várias vezes, já assumiu que tinha vários casos de doping. Antes dessa luta contra o Tito Ortiz saiu o exame limpo dos dois de doping e tudo mais, e com essa apresentação tanto quanto fraca dele, a gente começa a imaginar que talvez fosse esse o segredo do volume de jogo dele, né? Do volume de golpes que ele tinha. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje pra vocês, o vídeo de hoje que eu preparei aí com tanto carinho e emoção pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, falo isso em todos os vídeos. E tem muita gente que não se inscreve. Então se inscreve no canal, acompanhe nossos vídeos, dê o like se você gostou, compartilhe com os amigos que gostam de MMA e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou pessoal, até mais, tchau!